Para iniciar o nosso passo a passo, então, eu vou usar uma cor aqui que é meio caramelo, meio marronzinha, e uma agulha número 4, tá? Barbante número 6 com a agulha número 4. Vou começar com o anel mágico, que eu faço uma voltinha assim em torno do meu dedo, seguro aqui onde a linha se cruzou, passo a linha de cima do que se cruzou lá para trás, puxo ela para fazer uma argolinha aqui para iniciar o nosso trabalho. Eu vou subir uma correntinha, porque a gente vai fazer uma primeira carreira com pontos baixos, então essa correntinha não vai contar. E eu vou começar a fazer pontos baixos, então, aqui dentro, e eu vou fazer 10 pontos para começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxo o fiozinho do centro aqui para fechar o nosso anel mágico. Vou no primeiro ponto, nas duas correntinhas aqui do primeiro ponto, e fecho com ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Dessa vez, para cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos, então vai ser um aumento para cada ponto. Vou vir no mesmo lugarzinho aqui que eu fiz, o ponto baixíssimo, vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Para ponto baixo a correntinha não conta, tá? E faço aqui o segundo ponto baixo. Então, cada ponto de base vai ter um aumento, são 2 pontos baixos no mesmo espaço. A gente tem que terminar essa carreira com 20 pontos baixos. A gente começou com 10, cada ponto de base a gente vai fazer 2. Então, a gente vai fazer toda a volta assim e termina a carreira com 20 pontos. 3 dias depois... Fiz os 20 pontos baixos, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, pegando as duas correntinhas. E aqui a gente vai subir um ponto alto. Como é que eu vou fazer para subir esse ponto alto, que essa terceira carreira já vai ser pontos altos? Eu vou fazer uma correntinha, vou vir no mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo. Aí eu pego, ó, essa primeira laçadinha aqui do ponto, puxo uma argolinha por aqui e faço outro ponto baixo em cima do ponto baixo, então eu subi um ponto alto. E agora eu vou fazer um aumento, então vou voltar no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. Nessa terceira carreira a gente tem que adicionar mais 10 pontos. Então eu vou fazer um aumento e um ponto alto, sozinho no próximo ponto de base. No próximo ponto de base eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo pontinho de base, já fazendo pontos altos aqui nessa carreira. E no próximo ponto, um ponto sozinho. Então a sequência dessa carreira vai ser sempre um aumento, aí no próximo ponto de base faz um aumento, são 2 pontos no mesmo espaço, e no próximo ponto de base tu vai fazer um ponto sozinho. Vai fazer assim toda a volta, intercalando entre aumento e o ponto sozinho, e vai terminar essa carreira com 30 pontos. Finalizando a carreira, então, como eu comecei com aumento, o último ponto vai ser um ponto alto sozinho, que é o 30º ponto, que vai intercalar esses 2 aumentos. Venho aqui, ó, no primeiro ponto, pego as duas argolinhas, ó, essa argolinha da frente e essa argolinha lá de trás. Pego as duas argolinhas, ó, e fecho com ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para subir o ponto na carreira anterior. Vou fazer uma argolinha, uma correntinha, vou vir no mesmo ponto que eu fechei com ponto baixíssimo. Vou vir no mesmo ponto que eu fechei aqui com ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo. Pego a primeira argolinha aqui do ponto, puxo uma laçada e faço um segundo ponto baixo em cima do primeiro ponto baixo. Vou fazer um aumento, volto no mesmo ponto, faço mais um. E nessa carreira a gente vai intercalar cada aumento com 2 pontos altos
sozinhos, um em cada ponto de base. Então, a sequência aqui vai ser um aumento, ó, vou no próximo ponto faço 2 pontos altos, que é o nosso aumento, e faço 2 pontos altos sozinhos, um em cada ponto de base. Então, vai ser sempre assim, um aumento, ponto alto, aumento, ponto alto, ponto alto. Vou fazer toda a volta e a gente vai terminar essa carreira com 40 pontos. Terminada essa carreira, eu vou ensinar um truquezinho aqui pra gente finalizar. Conta pra gente, nós queremos saber. Vou alongar esse ponto aqui, que ele vai ficar esperando, e em vez de passar de frente para trás aqui, pegando as 2 argolinhas deste primeiro ponto que a gente fez, lembra que a gente fez para subir um ponto baixo em cima de outro ponto baixo, e aí fica essas 2 argolinhas aqui, ó, essas 2 argolinhas aqui, ó. Em vez de entrar com a agulha assim de frente para trás, eu vou entrar com a agulha ao contrário, de trás para frente, nessas 2 argolinhas. Vou pegar essa laçadinha, vou ajustar ela aqui, ó, puxo ela para ajustar, puxo ela lá para trás. E aqui eu vou dar o nozinho de acabamento, puxei a argolinha aqui para trás, vou puxar uma correntinha, vou cortar a linha e vou puxar esse nozinho aqui, ó, de acabamento, que aí ao invés de ficar em cima do ponto, ele fica para trás do trabalho, ó. Ele fica para a parte de trás do trabalho, não fica aqui para cima do ponto. E a gente vai fazer o acabamento dessa forma. E agora a gente vai para a carreira do fio conduzido. Então presta atenção aqui nessa próxima carreira, que eu já vou trabalhar com os 2 fios. E eu vou começar fazendo ponto com a cor que eu vou usar para a pétala. Eu estou usando um rosa clarinho aqui para a pétala e vou usar um verde escuro para a folha. Vou começar com essa linha aqui. Então, em vez de colocar a ponta da linha para dentro da minha mão de apoio, eu vou pegar ela com a minha mão da agulha. Então, vou segurar essa linha aqui. Eu vou segurar aqui com essa mão e vou dar agora 2 voltas da linha na agulha, ó. 1, 2. Vou pegar minha base, vou vir aqui em qualquer um dos pontos da minha base, vou inserir a agulha e vou puxar uma laçada, tá? Eu vou segurar um pouco, ó, seguro aqui com o meu dedo e eu vou pegar a linha que a gente vai conduzir, olha, presta bem atenção, tá? É fácil, mas tem que prestar atenção aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui por dentro, onde eu vou dar a laçada do meu ponto, ó. Vou inserir ela aqui. E vou puxar a laçada por cima dela, ó. Tô laçando por cima daquela linha. Então, agora eu solto a linha verde lá para trás, pego a ponta da linha rosa aqui, ó, e puxo para tirar 2 laçadinhas, que eu tô fazendo meu primeiro ponto alto. Fico segurando ainda essa ponta da linha rosa aqui, vou dar mais uma laçada e tiro 2. Então, eu fiz o nosso primeiro ponto alto aqui. Fico segurando a laçada, a linha rosa aqui, ó. Dou mais uma laçada na linha rosa. Vou fazer um ponto de aumento, então eu venho no mesmo lugar, passando por cima da linha verde que a gente deixou aqui para conduzir o fio. Ó. E vou fazer um ponto alto. Tá? Então, se precisar ver de novo, volta um pouquinho o vídeo e assiste de novo, tá? Que a gente tem esse recurso aí. Essa linha vai ficar solta por enquanto, ó. A linha verde, se eu puxar ela para cá, ela vem. Se eu puxar ela para cá, ela vem. Então, deixa uma pontinha aí para depois a gente fazer o arremate, o acabamento dela. E agora eu vou continuar fazendo a pétala, conduzindo o fio verde por dentro dos pontos. Então, vou fazer 2 pontos altos sozinho, fiz o aumento. 2 pontos altos sozinhos, um em cada ponto de base. Ó, e eu vou fazer mais um aumento aqui, passando sempre por cima, ó. A linha verde sempre vai estar aqui no meio. Um
primeiro ponto do aumento. No segundo ponto do aumento, eu vou puxar a laçada, vou ficar com 3 na agulha. Puxo a rosa, tiro 2, fico com 2 linhas rosa na agulha. Agora eu vou trocar. Eu vou pegar a minha linha rosa, vou jogar para cá e vou trazer a verde aqui, ó, para trabalhar, para finalizar esse ponto já com a laçada verde. Eu vou fazer um ponto com a linha verde aqui no meio, para separar as pétalas. Então, faço a laçada, venho no próximo ponto, fico com 3 laçadas na agulha. Dou uma laçada, tiro 2, e agora eu vou voltar com a linha rosa aqui atrás, ó. Jogo a minha linha verde para frente e volto com a linha rosa para finalizar esse ponto. Ó, dou uma ajustadinha nele. Próximo vai ser um aumento com a linha rosa. 1 e 2 no mesmo ponto. 2 pontos sozinhos. 1 e 2. E um aumento. Então, eu venho aqui, faço o primeiro ponto do aumento. No segundo ponto do aumento, vou dar a laçada, vou lá, vou puxar a laçadinha, fico com 3 laçadas na agulha. Puxo, tiro 2. Agora eu vou jogar a linha rosa para trás, vou puxar a linha verde para cima. Ó, e vou finalizar com a linha verde. Vai ser um ponto verde intercalando. Então, vou dar a laçada, vou vir no próximo ponto de base, fico com 3 na agulha. Dou uma laçada, puxo 2. Jogo a linha verde para frente, pego a linha rosa, ó, e finalizo esse ponto com a rosa. E aí, a sequência vai ser sempre assim, ó. Um aumento, 2 pontos sozinhos e um aumento. No último ponto do aumento, a gente vai trocar para a linha verde para fazer um ponto verde. Aí eu vou iniciar o ponto verde e a última laçadinha do ponto verde eu já puxo com a linha rosa para a gente trocar de cor de novo. Eu vou fazer mais uma vez. Laço a linha rosa, faço um aumento, sempre puxando a linha verde assim por dentro. Opa, é um aumento, então tem que ser o segundo ponto aqui no mesmo espaço. 2 pontos altos sozinhos. 1, 2. E vou iniciar um outro aumento. Primeiro ponto do aumento, dou uma puxadinha na linha verde, ó, só para ajustar os pontos, não puxo muito, para não repuxar o trabalho. No segundo ponto de aumento, puxo a primeira laçada com a linha rosa e puxo a linha verde para cima. Segunda laçada com a linha verde. Inicio o ponto alto verde com a primeira laçada com a linha verde. Volto o ponto. Volto a linha rosa aqui para o dedo de trabalho, de apoio. Termino o ponto com a laçada rosa. Faz assim toda a volta. Quando chegar aqui no último ponto, eu vou mostrar como a gente sobe para a próxima carreira. Cheguei aqui no meu último ponto, então vou trocar a linha para finalizar, fazendo o nosso último, ó, faço o ponto verde, inicio ele aqui com a linha rosa, com a linha verde e finalizo voltando aqui para a linha rosa. Vou vir no primeiro ponto que a gente fez, vou pegar as 2 laçadinhas desse ponto que a gente começou, ó. E ficou com 2 laçadinhas, pego essas 2 laçadinhas aqui, fecho um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir para a próxima carreira, só que eu vou, antes de subir, eu vou pegar a linha verde e eu vou colocar aqui, ó, por cima, ó, da minha linha que eu vou trabalhar, que aí ele já vai entrando aqui, ó, no nosso trabalho. Como é que eu faço? Vou fazer uma correntinha, volto no mesmo ponto, que é o primeiro ponto da carreira anterior aqui, ó, e faço um ponto baixo, abraçando a linha verde que está passando ali por dentro, ó. Puxo, faço um ponto baixo. Venho nessa laçadinha do ponto aqui, nessa primeira laçadinha, puxo uma argolinha por dentro dela, faço outro ponto baixo. Então,
o que eu fiz aqui foi um ponto baixo em cima de outro ponto baixo para fazer o nosso primeiro ponto alto. Aí, no nosso primeiro ponto, a gente vai fazer um aumento. Então, esse aqui foi o primeiro ponto, vem no mesmo ponto, faz um aumento, sempre conduzindo a linha, o fio verde aqui, tá? Olha como é que ele fica na parte de trás. Aqui as linhas que a gente começou, que a gente vai dar acabamento depois, e a gente já subiu com a linha verde ali por dentro dos pontos. Então, eu vou continuar aqui, vai ser a mesma coisa, tá? Essa carreira aqui vai ser aumento no primeiro e no último pontos, da cor da pétala, e um ponto verde intercalando. Então, fiz aqui o aumento, próximo ponto, eu faço um ponto alto. Ó, aqui no próximo, 2. No próximo, 3. No próximo, 4. E no último vai ser um aumento. Primeiro ponto do aumento. Segundo ponto do aumento, eu faço a primeira laçada com a linha rosa. E a segunda laçada eu venho com a verde. Finalizo o ponto com a verde. Dou uma laçada no ponto verde, venho no ponto verde de base e faço a primeira laçada. A segunda eu volto para a linha rosa. E a gente vai fazer aqui no primeiro ponto um aumento, 1 e 2, no mesmo ponto de base. Nos pontos restantes vai ser um ponto alto para cada ponto de base. A gente vai ficar com 4 pontos altos, sozinhos, um em cada ponto de base, que é o último. E no último ponto, um aumento. Primeiro ponto do aumento. No segundo ponto do aumento, eu começo ele com a linha rosa. Dou uma ajustada aqui. Venho para a linha verde. Termino ele com a linha verde. Inicio o meu ponto intercalado aqui com a linha verde. Volto para a linha rosa. Termino com a linha rosa. Então, essa é a sequência dessa segunda carreira da pétala. Vou fazer toda a volta para a gente já ir para a próxima. Finalizando mais uma carreira, então vou terminar meu segundo ponto de aumento aqui com a linha verde. Vou fazer o meu ponto verde aqui intercalando. Termino com a linha rosa. E vou fazer exatamente a mesma coisa para subir, ó. Vou pegar aqui as duas laçadinhas do nosso primeiro ponto. Fecho com baixíssimo. Faço aqui, ó. Já vou colocar minha linha verde por cima da rosa aqui. Aqui, ó. Coloco a minha linha verde por cima da rosa para continuar conduzindo ela. Faço uma correntinha. Venho no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Pego a primeira laçadinha aqui do ponto e faço com duas aqui na agulha, faço mais um ponto baixo. E a gente vai fazer a mesma coisa nessa carreira. Um ponto de aumento no primeiro e no último ponto da pétala, e aqui ainda é só um ponto intercalando. Então, vou fazer esse primeiro aqui e vai praticamente repetir o que a gente já fez nas carreiras anteriores, né? Fiz um aumento, e aqui eu vou fazer 1, 2. Ó, esqueci de conduzir o fio ali, ó. Não pode esquecer. Tem que deixar o fiozinho verde vir junto aqui, ó. E abraçar ele com a linha ali, ó, para não esquecer ele para trás. Ixi, é um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, dessa vez, entre um aumento e outro, nós vamos ter 6 pontos altos no meio, um em cada ponto de base. Puxo um pouquinho a minha linha verde aqui, para ela firmar bem.
Vou começar aqui meu aumento da último ponto aqui. Primeiro ponto do aumento. Peraí. Agora sim, primeiro ponto do aumento. Segundo ponto do aumento, começo com a rosa e a última laçada eu termino com a linha verde. Um ponto aqui, intercalando as pétalas, começo com a linha verde e volto para a linha rosa. Finalizo. E começo com aumento. Então, faz isso toda a volta na nossa carreira, terceira carreira de fio conduzido, que aí na próxima ela já vai mudar um pouquinho. Vamos finalizar essa última carreira, então, com o nosso ponto verde intercalando as pétalas. Da mesma forma que a gente fez nas carreiras anteriores. Volto para a rosa aqui para finalizar a carreira com o fio rosa. Vou fazer o ponto baixíssimo aqui nas duas argolinhas do primeiro ponto. Vou subir um ponto alto, então vou botar a linha verde para cima aqui da linha rosa. Vou subir uma correntinha, faço ponto baixo no mesmo ponto que eu fiz o ponto baixíssimo, venho na argolinha, puxo mais uma laçada, fico com duas, puxo, tiro duas. Nessa carreira vai ser um ponto alto para cada ponto de base da cor da pétala. Então aqui a gente vai repetir a gente não vai ter nenhum aumento dessa vez na pétala. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui no 9 eu vou dar uma puxadinha no fio verde, para ele ajustar aqui dentro, sem puxar muito para não repuxar o trabalho. E no último ponto, então, a gente já vai fazer a troca da linha, porque nessa carreira não tem aumento. Então, fica 10 pontos, finalizo esse ponto com a linha verde. E aqui, neste ponto verde, a gente vai fazer 3 pontos altos. O primeiro, o segundo, e no terceiro eu começo com a linha verde, tiro a primeira laçadinha do ponto alto e volto para a linha rosa. Sigo aqui, ó, 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Vou dar uma aceleradinha aqui para a gente chegar no próximo intervalo com o fio verde. Dei uma ajustada na linha aqui, o último ponto eu vou finalizar com a linha verde, então vou tirar as duas últimas laçadinhas e vou de novo fazer 3 pontos neste pontinho verde que está aqui intercalando as pétalas. 1, 2, no terceiro começo com verde e troco para a linha rosa, para a gente voltar a fazer os pontos da pétala. Então, essa carreira vai ser 10 pontos altos, um para cada ponto de base sem aumento, e no ponto verde a gente vai fazer 3 pontos no mesmo ponto de base. Vou fazer toda a volta e a gente já vai para a próxima carreira. Para finalizar essa carreira, eu já estou com os últimos 2 pontinhos aqui da parte verde prontos, só para fazer o terceiro junto contigo. Agora, nessa próxima carreira, o que vai acontecer? A folha aqui, né, que essa parte verde vai abrir uma folha aqui, os pontos da folha vai começar a aumentar e os pontos da pétala vai começar a diminuir para fazer o bico. Então, nessa carreira, eu vou terminar o ponto alto verde todo com a linha verde, ó. Faço até o final com a linha verde, tá? Nessa carreira.
Vou pegar a linha rosa, vou passar por cima da linha verde e vou continuar trabalhando com a linha verde. Só que dessa vez eu vou começar a carreira conduzindo a linha rosa. Ó, venho aqui nos dois pontinhos, nas duas argolinhas aqui do primeiro ponto. Pego a argolinha da frente. E a argolinha aqui da parte de trás. E eu vou puxar a linha verde, ó. Porque nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Nesse primeiro ponto do rosa, agora a gente vai ter um aumento da folha, que é o aumento do verde. Então, vou subir uma correntinha, volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Venho nessa primeira argolinha, puxo, fico com duas laçadinhas, finalizo. Esse aqui é o nosso primeiro ponto que a gente subiu. Vai ter mais um ponto verde aqui, que é o aumento. Então, no primeiro ponto do rosa, a gente vai ter um aumento do ponto verde. Só que aqui eu vou voltar para o rosa. Então, vou voltar para a linha rosa. Finalizo esse ponto alto com a linha rosa. Vai ser um ponto alto para cada ponto de base. Então, se a gente tinha 10, a gente vai pegar o primeiro e o último para o verde. Então, aqui a gente vai ficar com uma sequência de 8 pontos altos na cor rosa. Um ali que a gente fez... 2, 3, 4, 5, 6, 7, um pouquinho que deu uma desfiada aqui. 7 e 8. No último eu vou começar com a linha rosa, vou dar uma puxadinha no fio verde para ajustar. Se olhar bem de pertinho assim, ó, dá para ver a linha verde passando por dentro dos pontos rosa, mas na mesa, assim, quando a gente for usar, isso não é perceptível, tá? Então não precisa te preocupar com essa escapadinha que dá de cor aqui no meio, porque depois isso acaba se misturando e não interfere na estética, digamos assim, do suplá. Aqui eu vou voltar para a linha verde, termino o último ponto, então, dos 8 pontos altos com a linha verde, eu vou fazer no último ponto rosa um aumento de ponto verde. Então, vou fazer 2 pontos altos em cima deste ponto rosa, que é o último ponto da pétala. Aqui eu vou fazer um ponto para cada ponto de base. 1, 2, 3, e no primeiro ponto da próxima pétala, vou ajustando a linha rosa agora, tá? Eu vou fazer um aumento também aqui no primeiro ponto da próxima pétala. 1 e 2. O último ponto eu começo com a linha verde e termino com a linha rosa. Então, a sequência dessa carreira vai ser assim: 8 pontos altos aqui na parte rosa, que é a parte da pétala. No último ponto eu vou fazer um aumento do ponto da linha verde, 3 pontos aqui, um para cada ponto de base, e no primeiro ponto da próxima pétala vai ser um outro aumento ainda com a linha verde. E assim eu vou intercalar toda a volta. Nessa próxima carreira, a gente não vai ter aumento, mas a gente vai incluir mais uma cor, tá? Que é a cor de fundo da flor, que eu vou usar uma linha cru aqui, para dar esse destaque da flor. Mas tranquilo que a gente vai fazer isso de forma tranquila, tá? A gente terminou aqui, ó, então eu fiz o aumento no primeiro ponto, no último ponto, no caso aqui, da pétala. Fiz 3 pontos, um em cada ponto de base, e agora eu vou vir aqui no primeiro ponto, vou passar a linha rosa aqui para cima. Vou pegar a laçadinha da frente, que a gente já finaliza com a verde, né? Pego a laçadinha da frente e a laçadinha de trás. Com a linha rosa ali no meio das duas, finalizo com ponto baixíssimo. Vou dar uma apertadinha no ponto aqui. Finalizo com ponto baixíssimo. Vou subir um ponto em cima do meu ponto verde aqui, uma correntinha. No mesmo ponto que eu fiz o baixíssimo, faço um ponto baixo. Volto aqui na laçadinha, já ia fazer outro ponto ali, ó.
Eu fico com 2 laçadinhas na agulha, finalizo. Conduzindo o ponto rosa. Ali, ó, não conduzi, vou ter que refazer. Importante a gente sempre cuidar que tá conduzindo o ponto. Tem que ficar por cima aqui, ó. Então, vou de novo. Puxo, faço um ponto baixo. Venho na laçadinha. Faço mais um ponto baixo. Eu não vou ter aumento aqui, então no próximo ponto verde eu vou fazer um ponto alto, cuidando se eu tô conduzindo a linha rosa, para ela não ficar esquecida lá para trás. Dou uma ajeitadinha aqui na linha rosa. E eu vou fazer no primeiro ponto da pétala, o último ponto da minha flor aqui nessa carreira. E agora a gente vai entrar com a linha de fundo, tá? Então, eu vou ficar com as 2 linhas aqui, ó, a rosa e a verde. Vou pegar a minha linha crua, vou só fazer assim, ó, passar ela no meu dedo e puxar ela aqui para finalizar o ponto. Dou uma puxadinha no verde para ajustar o ponto. Fico segurando ainda as 3 laçadinhas aqui, ó. E vou fazer um ponto alto aqui com a linha crua. Puxo, inicio com a crua, que é o ponto, que é a linha de fundo, e aí eu vou voltar para a pétala, então eu vou voltar para a rosa. Deixa eu puxar as linhas para cá, ó, só para ver. Ó, essa aqui a gente pode deixar para cá, que a gente vai fazer acabamento nela depois. Agora eu vou finalizar o ponto com a rosa, vou puxar a crua e a verde, vão ficar conduzidas aqui por dentro do ponto. Então, vou finalizar, ó, posso botar esse aqui para cá, que a gente vai dar acabamento depois. Finalizo com a linha rosa, e aí eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos aqui com a linha rosa. 1, 2, 3, 4. Vão ser 2 carreiras que a gente vai ficar conduzindo 2 fios aqui por dentro dos pontos. Aí eu tenho que puxar os 2, dar uma puxadinha no verde, dar uma puxadinha no cru para ajeitar os 2 ali por dentro dos pontos, tá? Agora eu vou finalizar esse último ponto com a linha crua. Então, ó, pego a rosa e a verde, deixo para cá, eu vou trabalhar com a linha cru. Finalizo, inicio um ponto aqui no penúltimo ponto da pétala. E agora eu vou mudar para que cor? Eu vou mudar para verde, que eu vou iniciar aqui a folha. Então, eu tenho que finalizar esse ponto com a linha verde. Pego o rosa e o cru para conduzir, finalizo com a linha verde. Ó, já começa a aparecer o fundo aqui da nossa flor. Agora, eu vou fazer no último ponto rosa da pétala o ponto verde, e vai ser um ponto para cada ponto de base, todo o verde mais o primeiro ponto aqui da próxima pétala. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só que antes de fazer o último ponto, eu vou puxar um pouquinho, ó, a linha crua e a linha rosa, para elas ficarem sem repuxar. Se eu puxar demais, vai repuxar aqui. Então, eu vou puxar até que eu sinta que tá bem firme, mas não vou puxar demais para não repuxar. Agora, eu vou finalizar meu último ponto verde. No primeiro ponto rosa aqui. Inicio ele com o verde, e agora o próximo ponto que eu tenho que fazer é do fundo, que é com a cor crua. Então, eu vou pegar a cor crua, vou passar para cima, vou finalizar o ponto verde com ela. Vou iniciar um ponto alto com a cor crua e vou finalizar ele com o rosa, que agora a gente vai passar para a pétala. Então, eu pego a linha rosa
e finalizo. Agora são 4 pontos da pétala. 1, 2, 3, 4. O 4 eu vou deixar pela metade, vou dar uma ajustadinha nos pontos, sem puxar muito. Ó, se eu vejo que o trabalho começa a repuxar aqui, eu posso puxar ele de volta aqui, ó, para não ficar repuxado. E vou finalizar com o cru de novo, porque tem que ficar um pontinho cru, que é o fundo da flor, intercalando a pétala e a folha. Comecei com o cru, vou terminar com o verde, porque eu vou começar a folha. Então essa é a sequência dessa carreira. Aqui eu vou começar o último ponto da pétala com um verde, faço um ponto para cada ponto de base até o primeiro ponto da próxima pétala. Faço um ponto cru, 4 pontos rosa, um ponto cru e recomeço com os pontos verdes da folha. Vou fazer toda a volta e vou para a próxima carreira, que é a última carreira que a gente vai trabalhar com os 3 fios. Depois a gente vai ficar só com o verde e com o cru. A gente já vai finalizar as pétalas da flor. Finalizando essa carreira aqui, que a gente usou 3 cores, nem doeu, viu? Que foi fácil, nem doeu nada. E antes de subir aqui, eu quero te pedir um favorzão que para ti não vai custar nada, mas para mim é super importante e vai me ajudar demais. Se tu tá gostando dessa aula, compartilha ela com alguma amiga tua que gosta de fazer crochê, ou algum grupo de crochê que tu participe, que isso vai me ajudar, né, a fazer a aula chegar para mais pessoas, a fazer o canal ter mais visualizações, a crescer o número de inscritos. Para mim isso é extremamente importante e eu te peço isso como retribuição, né, gente? Eu te dou uma aula aí top e tu compartilha o vídeo aí para me ajudar a crescer o canal. Dito isso, vamos para a próxima carreira. Então a gente vai finalizar do mesmo jeito, ó. Faz de conta que tem só uma linha aqui, ó, que eu tô conduzindo, que nesse momento eu tô com a cru e com a rosinha. Vou finalizar com ponto baixíssimo, exatamente do mesmo jeito que a gente fez nas carreiras anteriores, pegando as 2 argolinhas. Vou puxar aqui o ponto baixíssimo e vou puxar essas 2 linhas aqui para cima do ponto para subir o nosso primeiro ponto alto. Faço a minha correntinha, venho no mesmo ponto, faço um ponto baixo, pego a primeira argolinha, puxo uma laçadinha, faço o segundo ponto baixo. Bom, subi meu primeiro ponto, aqui a gente vai começar a diminuir também a folha. Então a gente vai finalizar a pétala, vai começar a diminuir a folha e aumentar a cor, né, de fundo do nosso trabalho para ficar bem marcado o que é folha e o que é pétala. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto alto e ficou mais 2 pontos verde. Nesse próximo ponto verde, que é o penúltimo, eu vou fazer o último ponto da folha. Então, ajusto aqui os fiozinhos que eu tô conduzindo e vou trocar, já finalizar esse ponto com a linha na cor cru, no meu caso aqui, ó. Aí eu vou trabalhar 3 pontos com a cor crua. O último ponto da folha, o ponto cru da carreira anterior e o primeiro ponto da pétala, sempre conduzindo as outras 2 cores. Aqui eu não vou finalizar esse ponto, vou ajustar as 2 linhas aqui, puxando a rosa e a verde. Ó, vai ajustando, vai largando o teu trabalho para, ó, ele tá bem retinho, a base tá perfeita, então ela não pode nem repuxar, nem ficar folgada. Então aqui a gente puxa, eu vou trocar para a cor rosa. Então vou finalizar esses 3 pontos com a minha cor rosa e vou fazer aqui 2 pontos altos, que são os últimos 2 pontos. Então o primeiro eu faço completo e o segundo eu faço até a metade, que são os últimos 2 pontos da nossa pétala. Vou ajustando os fios e aqui eu volto para a cor crua, que vai ter 3 pontos intercalando a pétala da folha deste lado também. Então, que é o último ponto da pétala da carreira anterior, o ponto cru da carreira anterior e o primeiro ponto da folha.
Aqui, esse aqui eu vou fazer até metade. Vou ajustando as linhas, ó. Agora eu troco para o verde. Finalizo esse ponto com a linha verde. Faço um ponto para cada ponto de base. Nessa carreira, a gente também não vai ter aumento, então não faz o teu ponto muito apertado. Vou fazer um ponto para cada ponto de base da cor verde até o penúltimo ponto. Vamos ver quantos vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, eu faço ele até a metade. Ajusto as minhas linhas, dou uma puxadinha em cada uma. E vou trocar para a cor crua de novo, porque entre a pétala e a folha sempre vai ter 3 pontinhos da cor crua, no meu caso, né? Intercalando uma da outra. Aí tu vai usar a cor que tu estiver usando no fundo. Chego na pétala, faço até a metade. Ajusto as linhas. Eu vou mostrar aqui no outro trabalho, ó. E a gente já tá nessa carreira aqui, que é a última carreira da pétala. Então, depois daqui para frente, a gente só vai finalizar a folha já para finalizar o trabalho. Então, aqui nesse trabalho que eu usei o verde com o vermelho, eu usei o fundo branco. Aqui eu tô usando o fundo cru. E aqui eu vou voltar para a cor da pétala. Então, a sequência vai ser sempre essa. 3 pontos da cor de fundo, que eu tô usando cru, 2 pontos da pétala para finalizar, mais 3 pontos do cru, 7 pontos da folha, sem nenhum aumento ainda nessa carreira também. Finalizando aqui essa carreira, então ficou 5 pontos aqui, 2 aqui, para completar os 7 pontos dessa parte da folha. Agora, a linha rosa, eu conduzi ela até o final, eu vou só cortar aqui para depois a gente fazer o arremate e o acabamento, tá? Mas por enquanto eu vou cortar, a gente vai parar de trabalhar com a linha rosa. Só vou puxar aqui, a gente vai seguir com a cor de fundo e a cor das folhas, que no meu caso aqui é cru, e o verde. Venho aqui no nosso primeiro ponto, pego as 2 laçadinhas, fecho com baixíssimo. Agora, eu vou puxar só a linha crua. A linha rosa eu vou deixar aqui para depois a gente fazer o acabamento. Então, passo a linha crua aqui por cima. Nessa carreira, ó, vou fazer uma correntinha, um ponto baixo, no mesmo ponto onde a gente fez o ponto baixíssimo. Vou voltar na primeira argolinha, puxo, fico com 2 laçadinhas, laço e tiro as 2. Na verdade, eu vou laçar e já vou finalizar, ó, o ponto com a minha cor crua, porque aqui no próximo ponto já é cru. Ela vai ficar assim na parte de trás. Essa é a parte que mais aparece, tá? Deixa eu mostrar aqui no outro trabalho que a gente já fez. Ó, aqui, ó. O arremate fica assim aqui em uma das folhas, tá? Mas fica bem discreto e é a parte de trás do suplá. Para que a gente consiga subir com a linha, sem precisar fazer acabamento de carreira e depois começar uma nova carreira. Aqui, a gente vai depois juntar, quando der o acabamento, esses pontinhos aqui, eles vão juntar um pouco mais. Só deixa eu puxar um pouco mais aqui a linha. Agora sim. Nessa volta agora, a gente vai fazer neste ponto verde, no último ponto da folha, um aumento com a cor crua, no meu caso, né? Que é a cor de fundo, vamos chamar assim. Nos 3 pontos da cor crua, eu vou repetir 3 pontos, um para cada ponto de base. Aqui onde é rosa, eu vou fazer também um ponto para cada um deles, na cor de fundo. Repito os 3 pontos aqui do outro lado. 1,
2, 3. E no primeiro ponto da próxima folha eu vou fazer um aumento. Primeiro ponto do aumento, segundo ponto do aumento, feito até a metade. Vou ajustar a linha verde aqui por dentro, para ela não ficar solta. Ó, já finalizamos a nossa folha. Agora, nessa carreira, a gente vai finalizar todas as folhas e diminuir as nossas pétalas, no caso, a gente vai terminar, e diminuir as nossas folhas. Então, agora, no último ponto do aumento, eu vou trocar para a cor de linha verde. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. O último ponto, faço até a metade, ajusto a linha aqui do fio que está conduzido, finalizo esse ponto com a cor de fundo. E repito aqui um aumento no primeiro ponto, que é o último ponto verde da carreira anterior, um ponto para cada ponto de base, que vai ficar no total, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou puxar um pouquinho mais o fio aqui, que deu uma trancadinha. 7, e 8. E no próximo ponto, um aumento. Primeiro ponto do aumento, segundo ponto do aumento até a metade. Vou arrumar o fiozinho aqui por dentro, deixando firme sem repuxar, e vou trocar de cor, volto para a linha verde. E essa vai ser a sequência, então, de toda essa volta. Vamos finalizar aqui todas as nossas pétalas, para a gente ir para a próxima carreira. E agora, então, para finalizar, para ir para a próxima carreira, eu fiz os 3 pontos, a gente tem que finalizar aqui com 4 pontos, para com o primeiro ponto que a gente fez da carreira, concluir os 5 pontos que a gente tem na folha nessa carreira. Eu fiz 3 e o quarto ponto eu fiz pela metade, porque a gente vai finalizar esse ponto com a linha da cor de fundo, que no meu caso aqui é o cru. Aí eu vou vir no primeiro ponto, pegar as 2 argolinhas, fechar com ponto baixíssimo. Puxo aqui a linha para ajustar o ponto, ó, para ele não ficar com um espaço aberto entre os pontos. Passo a linha verde para cima aqui da linha crua, porque eu vou conduzir a linha verde, vou trabalhar com a crua aqui nesse primeiro ponto da carreira, que é o último ponto da folha, do desenho da folha, né? Então, subo uma correntinha, venho no mesmo ponto, faço um ponto baixo, pego a primeira argolinha, puxo mais uma laçada, opa, fico com 2 laçadinhas na agulha, finalizo. No mesmo ponto, eu vou ter outro ponto, porque a gente vai ter um aumento no começo e no fim da nossa cor aqui, né, da carreira. Então, no último ponto alto do desenho da folha, a gente vai ter um aumento, e no primeiro ponto alto do desenho da próxima folha, a gente também vai ter um aumento. Nesses pontos da cor de fundo aqui, a gente vai ter um ponto alto para cada ponto de base. Então, vamos lá. Fiz o primeiro aumento, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. No primeiro ponto do desenho da folha, um aumento. Primeiro ponto do aumento, segundo ponto do aumento até a metade. Aqui eu vou puxar a linha verde, ó, para ela se acomodar lá dentro, ficar firme, mas sem repuxar. E vou trocar de cor, então eu finalizo esse ponto com a linha verde. Agora eu vou fazer 3 pontos altos, um em cima de cada ponto da base. No terceiro ponto, fecho até a metade. Dou uma ajustadinha aqui na linha que está conduzindo e vou finalizar o terceiro ponto com a cor de fundo. Primeiro ponto da nova cor, que é o último ponto do desenho da folha, vai ter um aumento. E essa é a sequência da carreira toda. Então aqui eu vou fazer um ponto para cada ponto da cor de fundo da carreira anterior, e no primeiro ponto aqui do desenho da próxima folha eu faço um aumento. Troco a cor, faço 3 pontos altos, um para cada ponto de base, troco a cor, no último ponto do desenho da folha vai ter um aumento. Então faz assim toda a volta para a gente ir para a próxima carreira. Terminamos mais uma carreira. Aqui eu fiz os 3 pontos altos verde, com o terceiro até a metade, para trocar o fio aqui e finalizar ele na cor de fundo. Vou fazer um ponto baixíssimo, pegando as 2 laçadinhas do primeiro ponto, da frente e a de trás também, faço ponto baixíssimo. A gente vai passar a linha verde para cima e subir o ponto aqui nesse primeiro. Uma correntinha, volta no mesmo ponto onde a gente fez o ponto baixíssimo, fecha o ponto baixo, vem na primeira laçada, puxa uma argolinha, laça e tira as 2. Nessa volta aqui, a gente vai repetir o que a gente fez na carreira anterior, tá? No último ponto aqui do desenho da nossa folha, a gente vai fazer o aumento com a cor de fundo, e no primeiro ponto aqui, quando a gente chega no próximo desenho, primeiro ponto a gente vai ter também um aumento. A gente vai ter só um ponto alto aqui no meio da folha, e nessa carreira a gente finaliza o fio conduzido. Olha como já está o nosso trabalho. Então, essa é a última carreira que a gente vai conduzir o fio. Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, porque o meu ponto subiu aqui em cima do primeiro ponto da cor de fundo. Então, eu vou finalizar a carreira fazendo o aumento aqui no último ponto. Então, aqui é um ponto alto, sempre conduzindo o fio, não posso me esquecer de deixar esse fio por dentro. Aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cheguei no primeiro ponto do desenho da folha, um aumento. Primeiro ponto do aumento. Segundo ponto do aumento até a metade. Só vou ajustar agora, vou puxar o fio aqui para ele
se realinhar aqui dentro. Vou trocar de cor. Venho e finalizo o ponto com o verde. Inicio o ponto até a metade com o verde e já vou trocar de novo de cor, porque vai ser só um ponto alto com verde, no próximo ponto já vai ser outro aumento. Então, é dessa forma que a gente vai percorrer toda a volta. Repete esse mesmo padrão aqui, toda a volta, e aí aqui a gente já vai finalizar o fio conduzido e vai para a última volta de pontos altos. Vamos fazer aqui o último pontinho na cor verde. Primeiro eu vou fazer aqui, ó, o aumento para finalizar a cor crua, aqui que é a cor de fundo. Ops, que eu tô pegando como argolinha aqui, ó. Primeiro ponto do aumento, segundo ponto do aumento, a gente faz até a metade. Troca de cor, pego o verde para finalizar o ponto. Faço uma laçada, inicio um ponto alto até a metade. Troca de cor, finalizo esse ponto. E agora a gente vai fazer o aumento aqui, ó. Que é para finalizar a nossa carreira. Aqui a gente já pode cortar o verde. Eu vou deixar uma pontinha grande, que no final eu vou mostrar como a gente faz os acabamentos dessas pontinhas. Vamos subir a carreira, vamos primeiro fechar, pegando as duas laçadinhas da frente e a de trás. Fecha com ponto baixíssimo. Essa carreira, que é a última carreira de pontos altos, ela é uma carreira sem aumento. Mas se tu sentir que no teu trabalho precisa colocar aumento, senão vai ficar virando assim, se fechando, aí tu faz o aumento sempre em cima desse ponto verde da carreira anterior, tá? Tu deixa esse ponto para fazer o teu aumento. Então, vou subir aqui, ó. Que já não precisamos mais conduzir, subo uma correntinha, volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Pego a primeira laçadinha, puxo, fico com duas argolinhas, finalizo. Primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Ó, a volta toda. Vou só colocando pontos, um ponto alto para cada ponto de base. Lembrando que, se tu sentir que o teu trabalho vai repuxar, tu faz o aumento em cima do ponto verde, da pontinha da folha. E aí ele fica como um marco ali para o aumento da carreira. Vou chegar até ali só para a gente ver como é que vai estar o trabalho. Eu acredito que aqui para mim ele tá tranquilo, não vou precisar colocar aumento. Mas isso pode variar de ponto, né, de um ponto para o outro. Então, por isso que eu tô te deixando essa observação, que tem essa opção de poder fazer o aumento em cima do ponto verde. Já estamos chegando aqui. Então, aqui, ó, se tu sentir que teu trabalho precisa de um aumento, tu vai vir aqui de novo no ponto verde fazer mais um ponto. Ó, eu vou fazer essa volta inteira e aí a gente já vai pro acabamento. Terminei, então, aqui a minha volta só de pontos altos sem aumentos, no meu não foi necessário. E aí eu vou fechar com ponto baixíssimo. Pego as duas laçadinhas, puxo. Nesse trabalho, eu decidi finalizar com um acabamento em ponto caranguejo. O ponto caranguejo, este pontinho aqui, ó, ele é bem discretinho. Por que que eu decidi usar um ponto mais discreto para acabamento? Porque eu quero que toda a atenção desse suplá fique justamente nessa flor que a gente construiu com o fio conduzido. Então, se tu quiser trocar e colocar outro ponto,
pode ficar à vontade. A gente aqui vai finalizar com o ponto caranguejo. Vou subir uma correntinha e vou vir no sentido anti-horário. Todo o trabalho de crochê a gente faz no sentido horário. No ponto caranguejo, é por isso que ele chama caranguejo, a gente vai andar para trás, ó. Vou no sentido anti-horário, vou pegar a base do ponto, vou puxar uma laçadinha e vou fazer, ó, puxo, deixo bem folgadinho essa laçadinha e fecho um ponto baixo. Fico com uma laçada na agulha, venho no ponto anterior, puxo uma laçada, fecho um ponto baixo, venho no próximo, puxo a laçada, ó, dá uma torcidinha assim com a agulha para ela ficar bem soltinho a laçada, fecho, vou no próximo. Puxo uma laçada, dou uma torcidinha assim na agulha, fecho, vou pro próximo. Então, o ponto caranguejo vai ser esse movimento aqui, ó, toda a volta do teu trabalho. Venho no próximo ponto aqui no sentido anti-horário, puxo uma laçada, dou uma torcida na agulha. Essa torcida é importante porque o ponto fica parelho. Eu, pelo menos, faço assim para garantir que meu ponto vai ficar todo com a mesma tensão, sabe? Ó, puxo aqui, venho no próximo. E assim eu vou trabalhando. É só isso. O ponto caranguejo é esse acabamento aqui, que é um acabamento bem discretinho, mas que dá toda uma graça aqui para borda do nosso suplá. Olha que bonito que ele fica. Vai fazendo esse movimento toda a volta até chegar aqui. Aqui eu vou te passar a última dica, que é do acabamento para finalização da peça. Fiz toda a volta com ponto caranguejo. E agora a gente está chegando no final aqui, ó, de trás para frente, porque o último ponto vai ser pro lado de cá. Ó, então eu fiz aqui meu último pontinho, vou vir no ponto onde eu iniciei a carreira, que eu fiz o meu ponto baixíssimo aqui, que eu fechei a carreira anterior, faço o ponto baixo, dou torcidinha na agulha, puxo a laçada. Só que ao invés de entrar no próximo ponto baixo, eu vou passar a agulha de trás para frente. Eu vou vir aqui no próximo ponto. Eu vou passar a agulha de trás para frente. Vou passar a agulha de trás para frente, passando aqui, ó, aqui por baixo vai ficar a laçadinha do ponto que a gente deu lá para começar. Pego essa laçadinha e puxo para a parte de trás do trabalho. Ó, daí vai finalizar aqui a voltinha dos pontos. Vou puxar uma laçada, vou cortar minha linha. Vou ficar com o nozinho do acabamento aqui na parte de trás. Espera aí, eu não puxei, preciso aqui, ó. Vamos de novo. Não deu o nó. Puxo a laçada e faço mais uma correntinha aqui, ó, senão ele não vai segurar o nozinho. E aí puxo, o nozinho vai ficar aqui na parte de trás do trabalho, na parte da frente ele não vai aparecer o nó. Então aqui a gente fica com os acabamentos para fazer. Eu uso uma agulha de tapeceiro, que é uma agulha sem ponta e que tem o buraco da agulha ali bem maior. Coloco aqui a minha linha. Eu vou começar fazendo o acabamento aqui nessa parte rosa que a gente deixou a ponta sem fazer nenhum tipo de acabamento, tá? Eu vó pegar, ó, aqui eu tenho uma linhazinha branca aqui. Eu vou dar uma volta nessa linhazinha. E eu vou fazer um nozinho aqui, ó. Passo aqui por dentro de novo para fazer um nozinho. Porque essa linha não ficou presa a nada, tá? Ó, vou empurrar aqui com a pontinha da tesoura, só para ela dar uma sustentação ali no nozinho. Olha pela parte da frente, para ver se não repuxou. Deu uma repuxada, ó, não gostei desse acabamento aqui. Eu vou desmanchar. E vou levar esse ponto,
Ó, vou entrar aqui por onde... Vou desfazer o nó que eu fiz, o caminho todo que eu fiz. Eu vou levar essa linha um pouquinho mais para frente, para não ficar um buraco ali, porque se eu fizer aqui mesmo onde ela tá, ela vai dar uma repuxada e vai ficar um buraco na parte da frente. Então eu vou levar ela um pouco mais para frente. Ó, aqui onde tem linha rosa também. Ó, que a gente puxa, vai um pouco mais para frente. Dá uma puxadinha, que aí, ó, vai puxando e vai ajustando a parte da frente. Vamos só um pouquinho mais para frente, a gente pode ir até o rosa aqui, ó. Vai pegando os pontinhos, assim, a parte de trás. Ajeita aqui na frente. Pode até dar uma distorcida aqui, ó. Acabamento é isso mesmo, a gente tem que cuidar dos detalhes, né? Não pode ficar o buraco ali, ó. E agora, eu cheguei com a linha aqui. Ah, deixa eu cortar a pontinha aqui que se esfiapou tudo. Volto com ela para a agulha. Que num ponto rosa, ó, eu vou passar ele lá para frente. Vou passar por ele de novo. E vou passar por dentro dessa argolinha que se formou para a gente fechar um nozinho. E aí eu pego a tesourinha, a ponta da tesourinha, pode ser até a ponta da agulha, qualquer coisa, e vou puxando para o nozinho ficar bem rente ao trabalho. Tem gente que passa cola para segurar. Eu não gosto muito de passar cola. Então agora que eu dei esse nozinho, eu vou seguir caminhando com ele aqui por dentro dos meus pontos. Ó, levo lá para a carreira de baixo. Volto. E aí sim eu vou cortar a ponta desse fio. E a mesma coisa eu vou fazer com esse verdinho aqui, tá? Esse verde eu vou caminhar aqui para dentro da parte verde, vou fazer um nozinho, vou andar mais um pouco mesmo depois do nó, e aí eu posso cortar. Se tu gostar de usar cola, pode botar um pinguinho de cola e finalizar teu acabamento. Essa ponta do branco aqui e essas outras pontas é só passar, não precisa dar nozinho nada, tá? É só ir passando por dentro dos fios para dar o acabamento. E o nosso suplá, olha que lindo. É lindo. Ele tá pronto. Muito bonito. Fica muito bonito esse modelo. Olha que, apesar de ter nessa cor aqui, como ele ficou delicado, né? Então, quando tu fizer o teu, não esquece de postar e me marcar lá nas redes sociais, é @confraria do crochê, nas duas redes, a de vídeos curtos e a rede de fotos. Eu vou adorar ver o teu trabalho. E não esquece de deixar teu comentário para mim aqui, que eu vou adorar saber que tu passou por esse vídeo e deixou aqui teu oizinho para mim. Um beijo e a gente se vê na próxima aula.